Responsabilidade dos provedores de aplicações. Há alguns anos, esse tema, presente no artigo 19 do Marco Civil da Internet, é alvo de polêmica. O texto da lei diz o seguinte: com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Esse caso ganha repercussão em 2017, quando uma usuária pede ao Facebook para remover um conteúdo e a plataforma nega esse pedido. Tal imbróglio escalou e foi parar no Supremo Tribunal Federal. E esse debate segue ganhando força porque ocorre justamente no arenoso terreno da moderação de conteúdo e justamente no momento que também se discute o grande poder das plataformas e a necessidade de regulá-las. O STF deve retomar o julgamento da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet ainda neste mês de junho de 2022. E nós vamos entender todas as nuances dessa história, o que pensam os operadores do direito, juristas, sociedade civil, com Paulo Renat, que é professor e pesquisador do Instituto de Referência em Internet e Sociedade de BH, o IRIS, e também do Aqualtune Lab, ambas entidades integrantes da Coalizão Direitos na Rede, e também com a advogada e pesquisadora do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, Yasmin Curzi. E eu sou o jornalista Enio Lourenço e esse é o episódio 23 do Batalhas Digitais, responsabilidade dos provedores de aplicações. Bora lá que esse podcast já começou, vem com a gente. Maravilha, obrigado Yasmin, obrigado Renat, valeu Nil do Educalibras também que está fazendo nossa interpretação, muito legal estar com vocês para trocar essa ideia sobre esse famigerado artigo 19 do Marco Civil da Internet, que fala sobre a responsabilidade de intermediários, né? Antes de mais nada, né, pessoal, vou pedir aí quem está acompanhando no YouTube para deixar o like, para seguir o nosso canal, quem está nas plataformas para classificar 5 estrelas para a gente, para ajudar no engajamento do Batalhas Digitais. E, Renat, sem muitas delongas da minha parte, eu quero saber, afinal de contas, do que se trata esse imbróglio todo, né, a respeito dessa questão de responsabilidade de intermediários, responsabilidade dos provedores de aplicações que está presente no artigo 19 do Marco Civil da Internet. Por que esse caso foi levado ao Supremo Tribunal Federal? Qual é o contexto envolvido por trás? Seja bem-vindo de novo, cara, pela sua presença, você já é da casa. Bora lá. Grande Enio, um abração, sempre um prazer poder participar aqui do Batalhas Digitais. Vamos aí, então, falar de responsabilidade dos provedores de aplicações, né? No Marco Civil da Internet, a gente tem um princípio, né, e um regime que traz uma disciplina legal para essa matéria. O princípio, que está ali no artigo 3º, no inciso 6, é de que cada pessoa vai responder, cada empresa, cada provedor vai responder de acordo com a atividade que ele desenvolve. Essa é uma regra que busca preservar o ecossistema de intermediários e usuários, que é muito complexo. A gente tem desde plataformas de pagamento até plataformas de armazenamento de dados e nuvem, e né, o sistema de nomes de domínio, e etc. Um número grande de intermediários, então é que a gente não cobre de quem faz uma coisa, uma atuação na outra área, né, que a gente não cobre de quem desenvolve uma atividade em uma das camadas da internet que responda por algum problema que ocorra em outra camada. E o grande problema da responsabilidade,
E o grande problema da responsabilidade acaba sendo o conteúdo gerado por terceiro. Será que o intermediário tem a obrigação de moderar esse conteúdo? É uma obrigação dele impedir os ilícitos desse tipo de conteúdo gerado por seus próprios usuários? Porque se ele tem essa obrigação, quando houver uma violação, ele vai responder por não ter evitado, por não ter coibido essa situação. Então, nesse princípio do Marco Civil, tem essa ideia da responsabilidade pelo que a própria plataforma faz. Em relação ao terceiro, o regime de responsabilidade de intermediários do Marco Civil tem duas regras. Para quem atua na conexão, o que é a conexão? É quando um computador, um celular, o seu tablet, ganha um IP. Ele se conecta à internet e passa a poder navegar. Então, quem atua na conexão, no roteamento de dados, no tráfego, enfim, nessas partes aí mais ocultas, digamos assim, tem uma regra do artigo 18 que é de isenção de responsabilidade. Quem é provedor de conexão não tem nenhuma responsabilidade por conteúdo de terceiro. Já para quem é provedor de aplicação, a regra do Marco Civil é que haja uma responsabilidade limitada. Qual que é o limite? Ela só começa a existir, quer dizer, a obrigação de interferir no conteúdo só nasce com uma decisão judicial. O juiz vai olhar para a situação e falar, ok, teve uma violação de direito aqui. Plataforma, provedor, você tem que fazer alguma coisa. A partir daí, se ele não fizer, ele vai poder responder civilmente. Aí a decisão tem que dizer exatamente o que é e tal. Então, a plataforma não vai responder, nesse caso, né, objetivamente. Ela responde pela culpa dela em não cumprir com a decisão judicial. Ela vai responder junto com a pessoa que criou, mas ela só responde a partir da decisão. E tem duas exceções previstas no Marco Civil. Para direito autoral, né, conforme a lei de direito autoral, que continua regulando a matéria em termos de qualquer direito autoral ou conexo, até um pequeno parênteses, né, ela foi objeto. Foi aí que o governo federal tentou explorar com aquela medida provisória que alterava o Marco Civil da internet, era para ancorar na questão do direito autoral, que as plataformas não pudessem remover conteúdo jamais, né, porque eles sempre são uma obra. Mas, enfim, fechando parênteses, a outra exceção, além do direito autoral, é a exploração de imagem íntima. Quando for um nude vazado, ou a tal da pornografia de vingança, né, quando qualquer pessoa tiver uma imagem de sexo ou de nudez particular divulgada contra gosto, essa pessoa, ou algum representante dela, né, se for um adolescente, o pai, a mãe, se for, enfim, um advogado, alguém que represente a pessoa ou ela mesma, entre em contato, a mera notificação, no caso de imagem íntima, já impõe a obrigação da plataforma fazer o que essa pessoa quiser que seja feito. Né? Então, a gente tem a regra, só tem que remover com decisão judicial, e as duas exceções, direito autoral e imagem íntima. Qual que é o problema? Teve uma moça, uma mulher, Lourdes Pavioto Correia, que teve um perfil falso criado no Facebook. Ela se incomodou, porque era um perfil que falava palavrão, que estava, né, sujando a imagem dela, da família e dos amigos, e ela falou com o Facebook, Facebook, tira esse perfil daí. E a resposta do Facebook, que até é uma resposta que eu considero equivocada, foi assim, olha, eu não vou retirar, porque, segundo o Marco Civil, se eu retirar, isso é censura. E aí, acho que cabe diferenciar o que é proibição, o que é autorização, o que é obrigação. O Marco Civil não proíbe. Né? A obrigação só nasce com a decisão, mas ele não tem proibição. Ele traz uma autorização. A empresa pode tirar se ela achar que está errado. Mas o Facebook disse que não ia tirar. E aí ela entrou com uma ação. Ela pediu que o perfil fosse excluído, ela pediu uma indenização por dano moral e ela pediu o IP de quem estava usando aquele perfil falso. A sentença deu para ela a exclusão do perfil falso, o IP, mas não deu a indenização. Aí ela recorreu ao Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça mudou. Ele tirou a exigência de que o Facebook dissesse quem usava o IP, qual era o IP usado para usar aquele perfil falso, mas deferiu a indenização. E aí ela recorreu, as duas partes, recorreram ao STF, né, e essa é a discussão. Será que esse artigo, que exige uma decisão judicial antes de nascer a obrigação do Facebook, né, esse artigo que exige essa etapa prévia, que é a decisão judicial,
ele é constitucional? Está de acordo com os princípios da legalidade, da garantia de acesso ao judiciário, da liberdade de expressão, do acesso à informação, da vedação de censura. Então, essa ação chegou ao Supremo em 2016, em 2017, perdão, ela começou em 2014, em 2017 chegou ao Supremo, e em 2018 o Supremo entendeu que essa ação envolve, sim, temas constitucionais, é o que se chama de repercussão geral. Quando uma ação alcança repercussão geral, quer dizer que o Supremo vai analisar. E está assim desde 2018. Em 2019, foi convocada uma audiência pública. No final de 2019, foi convocada uma audiência pública para 2020, que ia analisar o regime de responsabilidade dos provedores de aplicativos, pelo conteúdo de terceiro, e essa possibilidade de remover conteúdo, por exemplo, que ofende direito de personalidade, que incita o ódio, ou que incorre em desinformação, mesmo sem ordem judicial. A audiência pública estava marcada para 23 e 24 de março, e em 11 de março a gente teve a declaração da pandemia em 2020, e aí no dia 12 já foi suspensa a audiência, e até hoje ela não foi realizada. A novidade é que no final de 2021, o julgamento foi incluído no calendário, agora marcado para o dia 22 de junho de 2022. Então essa é a expectativa. Sem a audiência que estava marcada, o Supremo vai analisar o caso. Maravilha, Renan. Obrigado pelo contexto, Acho que a gente já tem uma noção aí para começar esse debate. Yasmin, agora contigo, Tem a gente está gravando, acho que é bom deixar o público ciente, a gente está gravando 18 de maio de 2022 esse podcast, um mês antes do que deve ser a realização do início do julgamento, Então, Yasmin, eu quero saber a sua opinião a respeito desse caso, Quais consequências a gente pode ter, enquanto usuários, numa decisão eventual pela votação da inconstitucionalidade do artigo 19, E não só para os usuários, mas também para o ecossistema digital como um todo. E me diga a sua leitura geral desse caso também. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigado. Obrigada, Enio. Obrigada, Coalizão, pelo convite. Só queria dar um passo atrás rapidamente para falar um pouco dos argumentos de quem está defendendo a inconstitucionalidade do artigo 19 no Supremo. Basicamente, a gente pode falar de dois argumentos principais nesse debate. Um deles é a violação ao acesso à justiça. Juristas, pesquisadores que estão defendendo a inconstitucionalidade pontuam que o artigo 19 obriga as vítimas de danos na internet a entrarem com ação judicial para conseguirem a reparação. O segundo argumento é que o artigo 19 ele prioriza a liberdade de expressão em detrimento dos direitos de personalidade, ou seja, o artigo 5º, inciso 10º, se eu não me engano. Esses dois argumentos, eu queria pontuar que o primeiro é absolutamente falho. O artigo 19 não obriga as vítimas a entrarem com ação judicial, até porque ele não, como o Prenas pontuou, ele não proíbe que as plataformas façam a moderação de conteúdo, que as plataformas atuem sobre o conteúdo que é reportado, denunciado pelos usuários. Pelo contrário, as plataformas têm políticas de moderação próprias e o artigo 19, o Marco Civil como um todo, autoriza, a partir da consideração do princípio da livre iniciativa, entre outros, ele autoriza que as plataformas organizem o modelo de negócios delas como bem entenderem. Então, esse primeiro argumento eu acho que já é facilmente refutado. O segundo argumento eu já acho um pouquinho mais complicado. Esse argumento sobre a priorização da liberdade de expressão em detrimento de direito de personalidade. A gente tem, como o Prenas também pontuou, duas exceções colocadas ali pelo próprio Marco Civil, que é o artigo 19, parágrafo 2º, que versa sobre direitos autorais, que podem ser derrubados a partir de uma mera notificação dos usuários, quando você tem uma violação de propriedade intelectual. E a segunda exceção é o artigo 21, sobre disseminação de imagens íntimas, enfim, imagens de abuso, que também podem ser retiradas, removidas, a partir da mera notificação legal, do representante legal das vítimas.
Eu acho que esse segundo ponto já é um pouco mais complicado. Certamente demandaria uma análise mais aprofundada do legislativo sobre esse tema. Eu pretendo falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas só para voltar então para a tua pergunta, Enio, eu acho que a declaração de inconstitucionalidade do artigo 19 poderia levar a um cenário de retornaria esse modelo de notificação e derrubada para todos os tipos de conteúdo, né? A gente teria isso como regime geral na responsabilidade das plataformas, só que esse modelo ele acaba intensificando potencialmente pedidos abusivos de moderação, de remoção de conteúdo lícito, né? Ou seja, já tem alguns estudos que falam sobre isso, inclusive no uso de notificação e derrubada no campo dos direitos autorais. Você tem esse aumento abusivo, pedidos abusivos de derrubada de conteúdos lícitos. O que acontece é que as plataformas, com esse receio de serem responsabilizadas por não retirarem o conteúdo a partir da notificação, elas vão começar um movimento mais abrangente de remover conteúdo, mesmo sem verificar se aquele conteúdo é de fato ilícito, né? Se não é propriedade do usuário, enfim. Então, esse papel começaria a ser mais proativo. Eu só queria também pontuar que a responsabilidade das plataformas, a meu ver, o artigo 19, é lógico que isso não vai ser decidido no âmbito do Supremo, mas, a meu ver, ele deveria ser mais pormenorizado, o regime de responsabilidade, como tem sido feito, por exemplo, os avanços legislativos sobre o tema no Digital Services Act, etc., que conseguem diferenciar modelos de responsabilidade para plataformas distintas, ou seja, as grandes plataformas, nas very large platforms, que conseguem, que estão ali na sigla, né, da regulação, elas têm tecnologia, material, condições técnicas de fazerem moderação mais ativa, de assumirem deveres de cuidado com o conteúdo que circula nas plataformas. Então, tratar elas, estabelecer um regime geral para essas plataformas, da mesma forma que para plataformas menores, a meu ver, é um ponto negativo, né? Eu acho que a discussão sobre o artigo 19, a constitucionalidade ou não, ela lógico que a constitucionalidade deve ser mantida, mas a gente não deve descartar todo o debate sobre quais os deveres que as grandes plataformas devem ter sobre o cuidado com os conteúdos que circulam, sobre as ameaças que as vítimas recebem, que muitas vezes as notificações não são consideradas, inclusive se tratando ali do artigo 21, né, que seria, abstratamente, seria um modelo de notificação e derrubada, que muitas vezes não são consideradas, e também a questão do Poder Judiciário, né, como um todo, eu acho que perpassa questões mais estruturais, que o Poder Judiciário não é receptivo, muitas vezes hostil com vítimas, sobretudo mulheres, de disseminação de imagens abusivas. Então, contar com esse tipo de poder sem nenhuma política pública para que o judiciário faça esse tipo de avaliação, sem nenhuma política pública acompanhando, né, enfim, a instrução de magistrados sobre o tema e etc., também é algo que a gente deveria estar colocando em debate, né? Esse tipo de política pública também deveria estar sendo fomentada. Então, eu acho que é isso. O artigo 19, a meu ver, ele não deveria ser considerado inconstitucional, mas a gente precisa, sim, colocar para frente debates sobre os deveres que as plataformas deveriam estar adotando. Isso tem vindo bastante no bojo da discussão do PL 2030, mas ainda de uma forma bastante superficial, ainda mais quando a gente compara com os deveres de cuidado do Digital Services Act, que a gente não está colocando aqui, né? A gente está estabelecendo deveres de transparência, de responsabilidade sobre determinados tipos de conteúdo, sobretudo de desinformação, mas outros deveres mais específicos a gente descartou, né? Então, eu acho que isso é o que a gente ainda precisa colocar e avançar no debate. Perfeito, Yasmin. Muito bom contexto também. Vou aproveitar o seu gancho para falar, quem quer saber um pouco mais sobre regulação de plataformas, né, esse debate do PL 2630, pega o nosso episódio anterior, que a gente fez, o episódio 22, sobre regulação de plataformas.
Mas, gente, não perdendo aí a toada, falar em responsabilidade de intermediários, né, de provedores de aplicações, inevitavelmente a gente pode lembrar do caso do Telegram, né, que eu acho que foi o caso que mais povoou aí o debate público desde o final do ano passado, início desse ano, e a gente teve ali uma suspensão temporária, né? Pelo que eu li, era uma suspensão temporária baseada no artigo 12 do Marco Civil da Internet, né? E, por outro lado, também se falou muito, teve até um certo lobby, né, para bloquear a aplicação, suspender os trabalhos do Telegram no Brasil, etc. E, de qualquer forma, aquele bloqueio temporário, né, entre o dia 18 de março e dia 20, se eu não me engano, da decisão do ministro Alexandre de Moraes, gerou uma apreensão na comunidade, né, na comunidade dos direitos digitais, enfim, na imprensa como um todo. Ninguém sabia muito bem o que ia acontecer, como iria mexer na infraestrutura da rede, como ia se dar esse bloqueio, essa suspensão, né? E, bom, gente, eu queria saber, então, Renan, eu começo com você, qual que é a sua avaliação desse caso, né, do Telegram, e se ele pode ter alguma implicação nesse julgamento do próximo mês, aí, no julgamento do artigo 19 propriamente. Tem uma correlação do caso do Telegram, né, com até outros dois processos, né, que são os que tratam dos bloqueios do WhatsApp, né, que são casos que também estão parados desde 2020, sob um pedido de vista do próprio ministro Alexandre de Moraes. Né, então, isso é bastante curioso. Naqueles casos, né, a alegação também é de que a plataforma não estava colaborando com o Estado na investigação de um crime. Né, naquele caso, por manter o uso da criptografia e não permitir o acesso ao conteúdo das mensagens, e, enfim, com quem o criminoso, no caso era tráfico de drogas, tinha acesso, com quem ele trocava mensagens. No caso do Telegram, o que é diferente é que ele estava sendo cobrado por não ter removido alguns perfis e não ter bloqueado o acesso a alguns grupos e canais. E é possível haver alguma interferência, pelo menos na interpretação de qual seria a obrigação do Telegram, mas a verdade é que há muito desconhecimento sobre o caso do Telegram. O que a gente tem, em termos de processo, é um conjunto de inquéritos e petições que correm sob segredo de justiça. Então, a gente não tem ainda um processo propriamente, e essa teia de inquéritos voltam lá para 2019, não sei se todo mundo vai lembrar, daquele caso de censura à revista Cruzoé e ao site O Antagonista, numa matéria sobre o presidente do STF à época, que era o Dias Toffoli, e uma suposta fake news a respeito de tráfico de influência, né? Era uma matéria, o amigo do meu amigo, o pai do amigo do meu amigo, uma coisa assim. O Telegram entrou na história, né, desde o final do ano passado, porque ele é um espaço em que existe mobilização dos grupos que seriam responsáveis pela construção e divulgação dessa linha de desinformação. Né? E aí, sem uma colaboração ativa da plataforma com o Estado brasileiro para coibir esses grupos, o Poder Judiciário, no caso o ministro Alexandre de Moraes, que está conduzindo esse inquérito, né, entendeu que a ameaça de bloqueio era uma forma de forçar a plataforma a colaborar. Na minha visão, do ponto de vista político, objetivamente, funcionou. Né? Antes o Telegram tinha uma postura e agora tem outra. Até acabou de assinar um protocolo junto ao TSE de colaboração para enfrentamento à desinformação no processo eleitoral. Mas, do ponto de vista político e tecnológico, eu acho assim, um desastre essa decisão. Ela abre um precedente muito perigoso de uma pressão em cima de uma plataforma que não tem uma base legal, porque o Telegram não tem uma obrigação, ao meu ver, de colaborar com o Poder Judiciário nesse tipo de situação. Né? Não tem essa previsão escrita na lei. Até onde a gente sabe, porque, de novo, né, a gente não tem exatamente noção sobre qual era a questão que estava sendo questionada. A gente não sabe se teve uma decisão judicial específica determinando a remoção de conteúdos. Né? Mais recentemente, o Telegram teve de novo envolvido em uma outra questão
de um canal de apoiadores do Bolsonaro, né, era B38, e era envolvendo conteúdo de material de exploração sexual de crianças e adolescentes. E simplesmente o canal saiu do ar, houve uma informação que era por conta de uma decisão judicial, e depois o canal voltou, e então houve a informação de que esse era o motivo. Nesse meio tempo, ficou se especulando, será que é uma questão de fake news? Será que é uma questão dos inquéritos? E ninguém sabia exatamente. Então, o caso do Telegram, eu entendo que o bloqueio não é a melhor medida, tecnologicamente, porque ele é burlável. Então, eu entendo que as pessoas que são os alvos, né, os suspeitos de cometimento desses ilícitos, que estão dedicados a essa prática, eles vão dar um jeito, porque é possível. E que esses bloqueios iriam prejudicar justamente as milhões de pessoas que usam a plataforma para finalidades lícitas, né, e que ficariam receosas e parariam de usar a plataforma. E do ponto de vista jurídico, eu acho que não tem exatamente uma base legal para o STF fazer essa pressão específica, que não é para coibir exatamente, foi meio que uma pressão para a plataforma colaborar. Né? Eu acho que haveria outros meios, a gente teve, né, alguns problemas de comunicação de lado a lado. Eu destaco, por exemplo, que quando o STF foi divulgar algumas das decisões do inquérito, ele acabou divulgando o e-mail que o Telegram tinha criado como um canal exclusivo do STF, enviar mensagens para o Telegram e o Telegram atender rapidamente. E aí o STF divulgou o endereço do e-mail. Né? Eu não queria ser o cara do Telegram que deve ter passado a receber um monte de mensagem de bolsonarista, enfim, né, sacaneando. Mas, erros à parte, eu acho que a gente chega num patamar de colaboração que é saudável, que é importante que exista, e também vou tomar licença aqui para concordar com algo que a Yasmin falou. A gente tem um cenário básico de limitação da responsabilidade que é importante, mas a gente precisa já complexificar esse cenário no Brasil. A regulação tem que ir além e estabelecer algumas obrigações adicionais, por exemplo, de transparência, né, que a gente saiba melhor onde tem moderação, onde não tem. O Telegram funciona sem algoritmos na entrega das mensagens nos grupos e canais, mas a maioria, né, das plataformas tem determinações de o que chega para a gente, o que não chega, o que a gente publica que alcança mais gente ou não. Eu acho que isso também é moderação, não necessariamente de conteúdo ilícito, mas se a gente souber como funciona isso, acho que fica mais fácil, tanto para os interesses, né, legítimos e sociais, mas também para as ações de investigação e persecução penal. Queria só acrescentar o que o Brenes falou, na verdade, discordar um pouquinho sobre a questão da base legal. Eu vejo já de outra forma. Eu acho que a ausência de canal de comunicação, descumprimento dos pedidos, né, judiciais podem sim ser caracterizados como descumprimento à decisão judicial. Então, teria base legal de descumprimento à ordem judicial. Né? Eu acho que é uma questão também. O Telegram, uma empresa privada, não pode fazer o que quer num país como se não tivesse passando por cima das leis, passando por cima, né, de direitos de personalidade, pessoas que estão sofrendo golpes, pessoas que não estão conseguindo a adequada resposta da plataforma, inclusive para questões que o Marco Civil prevê, como a disseminação de conteúdo de imagens íntimas, enfim, todos os direitos de personalidade que estão sendo violados constantemente na plataforma e que pessoas não conseguiam nenhuma resposta. Né? Então, acho que essa questão, né, o Telegram é uma plataforma, eu sou usuária ativa do Telegram, mas é uma plataforma complicada, que precisa, sim, de muitas melhorias, e eu vejo com bons olhos esses acordos que estão sendo firmados. Mas é isso, a ideologia libertária que constitui a mentalidade do Parov não é algo que eu consiga comungar. Então, eu acho que, sim, é necessário para uma plataforma atuar aqui que ela esteja de acordo com parâmetros mínimos de cooperação interna. O Telegram já fez cooperação para derrubar conteúdos jihadistas, por exemplo, mas é isso, o jihadismo às vezes tem uma compreensão, a gente tem mais medo do jihadismo por causa, porque ele compõe ali o debate público, né, sobre terrorismo, etc., e a gente esquece que grupos de extrema-direita estão em plena atuação aqui no Brasil, inclusive com o massacre de Realengo, o massacre de Suzano, diversos casos de tiroteio que a gente teve aqui,
que graças a Lola Aronovitch e a investigação promovida, graças às denúncias dela e de outras feministas, que foram levadas à frente pela Polícia Federal e que descobriram o link, né, entre grupos de direita, grupos extremistas, incels, do Dogola Chen, etc., com esses atentados. Então, o Telegram está cheio desse tipo de conteúdo e seria importante também que ele tomasse uma postura sobre isso. Inclusive, o próprio grupo, que é o GIFCT, né, o grupo responsável por combate ao terrorismo na internet, que cataloga vídeos, né, de comportamentos jihadistas, etc., também começou a incluir conteúdos de terrorismo doméstico de direita, de extrema-direita. Então, a gente já vê esse tipo de iniciativa em diversas frentes. Estaria na hora também do Telegram começar a adotar medidas nesse sentido. No entanto, a gente viu durante muito tempo, eu espero que isso melhore, essa completa negligência em relação a demandas dos usuários, dos seus próprios usuários, o que também poderia ser uma violação ali ao CDC, né, ao nosso Código de Defesa do Consumidor, em alguns entendimentos. Então, é lógico que a gente precisaria ter mais detalhes das decisões judiciais, como o Prenas pontuou, para saber exatamente o que estava sendo colocado ali, quais foram as decisões que o Telegram descumpriu de fato, mas num primeiro momento eu tendo a concordar e achar que o Telegram não deve poder fazer o que quer aqui no Brasil sem olhar para nenhuma legislação, sem observar nenhum tipo de regra. É isso. Yasmin, só complementando, e você acha que tem algum tipo de influência esse caso do Telegram no julgamento do artigo 19, da constitucionalidade do artigo 19 aí, agora em junho? Eu acho que pode ser que tenha, sim. Eu ainda não sei exatamente quais vão ser as posturas dos ministros em relação à manutenção ou não do artigo 19. A gente sabe que as plataformas estão como amigos, né, estão como respondentes do caso, defendendo a manutenção do artigo 19, da constitucionalidade do artigo 19, justamente porque é um modelo mais protetivo para elas, né, que gera ali mais segurança jurídica, mas também que promove ali a possibilidade de que elas não tenham um papel ativo sobre monitoramento de discursos problemáticos, né, e por isso eu pontuo novamente que seria necessário um aprimoramento legislativo para que mais obrigações de responsabilidade venham, sobretudo para as grandes plataformas, mas do legislativo, não do judiciário, com participação da sociedade civil, sobretudo. Em relação ao Telegram no Supremo, eu não sei qual que seria a postura do Supremo, porque garantir ali um modelo de notificação e derrubada poderia fazer ou seja, decretar a inconstitucionalidade do artigo 19 como um todo, faria com que o Telegram pudesse simplesmente manter a política de moderação sem tomar nenhuma medida, né? Ou seja, parar de fazer os acordos com o poder público, como tem sido feito agora, porque não haveria nenhuma obrigação legal e o Telegram, enfim, já não responde aos usuários hoje em dia, né? Então, eu acho que isso também poderia acabar se agravando. Então, não sei, assim, eu acho que o Supremo vai estar com um dilema, ou talvez nem esteja pensando nesse dilema, e tem um pouco de receio sobre essa possível decretação da constitucionalidade do artigo 19. Eu acho que os ministros, em primeiro momento, se colocariam favoráveis à decretação da inconstitucionalidade porque diversos deles sofrem, entre muitas aspas, com repúdios, com ofensas, ataques online, e por esse motivo eles podem achar que a judicialização dos conflitos, etc., pode acabar, essa maior proteção à liberdade de expressão pode acabar fazendo com que discursos ofensivos a eles, né, ou seja, tem um interesse próprio ali, né? Então eu acho que pode ser eles podem ver com bons olhos a decretação de inconstitucionalidade por esse motivo, ou seja, porque eles teriam mais celeridade
na remoção de conteúdo que seja referente a ofensas a eles, e etc. Então, eu acho que eles tenderiam para isso, mas não quero ser assertiva nessa aposta, porque eu acho que alguns deles estão comprometidos, sim, sinceramente, com o debate de liberdade de expressão, e estão ouvindo os setores da sociedade civil, ainda que poucos. Então, eu acho que vai ser uma caixa de surpresas o que vem daí. Espero, de todo o meu coração, que a constitucionalidade, o artigo 19 seja mantida ali, a constitucionalidade. Renan, deseja complementar? Eu só queria, enfim, acrescentar nessa ressalva da Yasmin a respeito da postura do Telegram, que muita gente vinha afirmando, né, que o Telegram não colaborava em nada no Brasil, e é até curioso que a Rede Globo também foi uma que pesou a mão nisso e fez uma matéria no Fantástico, né, pesando nesse aspecto, mas um ano antes, né, ano passado, vários canais do Telegram foram derrubados para atender ao interesse da Rede Globo. Né? Eram canais de acompanhamento do BBB que reproduziam no Telegram os vídeos do programa. Né? E aí a pessoa não precisava assinar o pay-per-view e podia acompanhar só pelo Telegram. Né? E os canais mudaram de vídeos para GIFs, depois mudaram para fotos da tela e foram derrubados várias vezes. Então, isso é algo curioso, né? Que, na verdade, o Telegram não é que ele não estava fazendo nada e moderando nada. Tem alguns pontos que ele modera ativamente, né? Ou pelo menos reativamente, a partir da notificação. Então, existe uma postura que não é de absoluta neutralidade, né? De um libertarismo 100% radical. Por aí, eu acho que a gente tem até uma trilha para uma eventual mudança do artigo 19, mudança legislativa. Eu acho que não caberia ao Supremo estabelecer essa mudança. Mas eu acho que caberia uma mudança para considerar que essa regra de limitação da responsabilidade hoje, ela deve permanecer para as plataformas que se mantêm neutras na moderação. Eu acho que se a plataforma demonstra que parte do seu modelo de funcionamento envolve a moderação, ela assume uma responsabilidade em fazer alguma moderação. Claro que né, uma ideia assim, bem simplista, que precisa de complexificação, né, mas eu acho que pode ser um critério distintivo. Né? Se a plataforma interfere para fazer funcionar do jeito que ela quer que funcione, ganhando dinheiro ou não, independentemente disso, mas se ela se coloca com alguém que vai cuidar daquele cercadinho, então ela tem que cuidar. Né? Se ela demonstra grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, eu acho que essa pode vir a ser uma mudança, e o Telegram já demonstrou essa capacidade de interferência. Né? E eu imagino, olhando para o modelo do negócio, eu acho que a minha impressão é que o Telegram buscou esse acordo até porque ele está mudando o seu posicionamento. Ele vai deixar de ser uma plataforma absolutamente libertária e vai tentar ser uma plataforma que vai tentar veicular publicidade sem trabalhar com os nossos dados pessoais, sem fazer perfilamento, vai pelos grupos, pelos canais, né? Eu faria essa futurologia aqui. Mas do ponto de vista jurídico é isso que a Yasmin colocou, a gente tem diversos humores no Supremo, e, enfim, se essa decisão for esse ano, o que entra de política é uma coisa, se for ano que vem, o que entra é outra coisa. Então, a gente nem tem garantia também de que, de fato, ele vai ser julgado, ele está na pauta, mas pode atrasar. Mas, de qualquer forma, nesse momento é importante que a sociedade civil, que acadêmicos, né, que pessoas interessadas no assunto se manifestem, porque isso acaba, de alguma forma ou outra, repercutindo, reverberando lá no Supremo Tribunal Federal, que precisa, sim, estar atento, né, a esses anseios democráticos. Bom, vamos lá, gente. Contextualizando, em 2019, a Coalizão de Direitos na Rede soltou uma cartilha chamada Liberdade de Expressão Online e o Papel do Marco Civil da Internet. A gente soltou isso no final de 2019 e eu queria ler um trechinho para vocês, para a gente discutir esse assunto. Diz o seguinte: pressionadas, as empresas de tecnologia têm tirado do ar ou reduzido o alcance de um volume cada vez maior de conteúdos,
o uso de inteligência artificial e de mecanismos de machine learning nesses processos também disparou. No parlamento brasileiro, diversos projetos de lei pretendem atacar este problema, alterando o marco civil da internet. Será que este é o melhor caminho? Tem essa pergunta retórica no final desse trecho da nossa cartilha. E, enfim, correram mais de 2 anos desde a publicação dessa cartilha. A gente viu, não só no parlamento, como diz o trecho que eu acabei de ler, que tenta mexer no marco civil, mas teve a MP que o Bolsonaro soltou, que o Renan bem lembrou no início de suas respostas. A gente tem o próprio julgamento agora do artigo 19, que é o tema do nosso debate. E nesses 2 anos a gente teve uma pandemia no meio do caminho. Teve todo um debate da influência das plataformas, mediando o debate público, né, durante a pandemia e ganhando mais poder, concentrando mais renda, aumentando seus lucros. E a gente viu também o quê? A gente viu o crescimento de grupos extremistas contrários a qualquer tipo de moderação. Vide o próprio presidente da República. A gente viu conflitos entre as plataformas e governos, especialmente em períodos eleitorais. Então, eu queria que vocês comentassem para a gente esse estado da arte, né, desse momento que a gente vive, desse debate de moderação de conteúdo, poder das plataformas, liberdade de expressão. Qual é o cenário da liberdade de expressão online, desse direito? A gente tem ele assegurado? Ele vai ficar nessa disputa permanente? Yasmin, começa contigo agora. Vamos lá. A partir do momento que as plataformas começaram, as big techs, né, que a gente conhece principalmente, Facebook, Twitter, etc., começaram a colocar medidas de restrição de desinformação de Covid, por exemplo, e agora também no debate eleitoral estão adotando medidas mais firmes também para checagem de conteúdo, para marcação de conteúdo desinformativo, etc. Deputados, parlamentares, políticos começaram a vislumbrar formas de inibir esse tipo de moderação de discurso, né? Começaram ali, teve a MP do Bolsonaro, né? Na verdade, da Secretaria de Comunicação do governo, mas também diversos projetos de lei do Luiz Orleans de Bragança, se eu não me engano, deputados majoritariamente do PSL, né? Buscando justamente uma reinterpretação muito louca do artigo 19, basicamente pontuando que as plataformas somente deveriam remover conteúdo, somente deveriam moderar conteúdo se houvesse ordem judicial, ou seja, uma releitura, uma interpretação artística do que o artigo 19 diz de fato. Como o Prenas pontuou, ele autoriza as plataformas a moderarem conteúdo, ele não obriga a moderação apenas com ordem judicial. Então, essa reinterpretação, essa releitura foi pautada justamente por interesse político desses grupos de que não ter conteúdos seus moderados, não ter seus vídeos pró-tratamento precoce, moderados, etc. Então, eu acho que esse debate ele também precisa ser colocado dessa forma, né? Os ataques que o Marco Civil vem sofrendo desses grupos mostra também como que a gente precisa defender defender esse modelo que foi justamente pensado, elucubrado pela sociedade civil em diversos pontos. Outro ponto de discussão também como que as plataformas precisam, como que a gente precisa também estabelecer deveres para as plataformas por causa do papel delas, da agência delas em potencializar discursos ofensivos, discursos que geram mais engajamento. Lógico que elas pontuaram esses compromissos com as instituições democráticas, sobretudo a partir do episódio do Capitólio. Sempre a partir de muita cobrança da sociedade civil, elas começam a colocar esse tipo de medida dentro das suas políticas. Mas a gente tem diversas investigações. Eu estou, inclusive, terminando de ler um artigo aqui que a gente vai discutir no CTS na sexta-feira, que se chama Auditing Radicalization Pathways on YouTube, uma pesquisa muito legal conduzida pelo Manuel Horta Ribeiro, Rafael Ottoni, Virgílio Almeida, Wagner Meira e Robert West, que mostra como que os algoritmos do YouTube, uma lacuna, né, que a gente tem na literatura sobre moderação de conteúdo,
é justamente essa questão de até que ponto há, de fato, papel, agência dos algoritmos na radicalização de usuários. E essa pesquisa, eles fizeram uma catalogação imensa, com 330.925 vídeos, observando canais de direita, e como que alguns canais, como que o algoritmo de recomendação acabava levando os usuários a cada vez mais radicalização. Então, é um estudo muito bacana, que tenta suprir esse gap aí da literatura, e a gente tem outros apontamentos também, outros artigos discutindo também o quanto que as plataformas acabam gerando nos usuários um comportamento que faz com que eles sejam mais abertos, mais instigados a promoverem discursos indignados, né, discursos revoltantes. Cito aqui a Molly Crockett e o William Brady, de Yale, do Departamento de Psicologia Comportamental de Yale, que tem uma produção já longa, de pelo menos 4 anos, sobre esse tema. Então, eu acho que também a gente precisa, a sociedade civil, a gente precisa olhar com mais aprofundamento legislações e regulações sobre o papel dos sistemas de recomendação nesse tipo de produção, porque estão escondidos como segredo comercial das plataformas, a gente não consegue ter escrutínio desses algoritmos, não é para seguir a sugestão do Musk de colocar eles em open source, mas a gente seria muito feliz com a sugestão da Frances Haugen de criar uma instituição, uma agência reguladora que mantenha esses algoritmos em segredo, mas que faça o escrutínio, o tratamento, né, a observação do que está sendo empurrado ali para os usuários, porque é fato que as plataformas monetizam em cima do engajamento dos usuários, desse comportamento de vício, e algum tipo de responsabilidade precisa ser delineada para evitar maiores danos à democracia pelo impulsionamento de discursos nocivos. Então, eu acho que é isso, a gente precisa de uma regulação também que vislumbre esse tema. Legal, Yasmin. Renan, contigo, cara. E aí, como está o estado da arte desse direito à liberdade de expressão no ambiente digital, nessa relação tão conflituosa com as plataformas, né? Uma vez que ainda liberdade de expressão virou, parece que, uma grande consigna, né, de alguns grupos de extrema-direita, quando nunca se falou tanto em liberdade de expressão como agora. Então, cara, me diga aí sua avaliação desse caso. A gente sempre vai ter usos estratégicos, né, dos argumentos, dos fundamentos jurídicos, que não são exatamente usos, né, comunicativos sinceros. Eu acho que, assim, as grandes plataformas, elas acabam, de certa forma, reconcentrando uma dinâmica de comunicação que a internet prometeu não só descentralizar, mas distribuir. Então, de certa forma, o meu otimismo com relação à internet é alimentado pela esperança de que ainda seja possível a gente pensar numa estrutura distribuída. Eu vejo com bons olhos a demanda de que as plataformas sejam interoperáveis, por exemplo, mas também acho que é algo muito complexo. Vai ter uma determinação europeia de que, por exemplo, WhatsApp e Telegram tivessem que permitir que uma mensagem pudesse ser enviada por um canal e chegar até o outro. Tem integrações do tipo, que são possíveis por protocolos comuns, mas também precisaria, por exemplo, garantir criptografia, né, entre essas mesmas plataformas. Então, não é algo trivial, não seria algo simples, envolve, sim, questões comerciais, mas envolve também questões de segurança, de questões tecnológicas que precisam ser consideradas. Mas, para disso, a minha grande preocupação é que a gente não caia num reducionismo de achar que as plataformas são empresas privadas, que têm que estar livres de qualquer interferência dos Estados nacionais, nem no outro extremo, de achar que os Estados nacionais têm carta branca para poder impor, de qualquer forma, os seus desígnios sobre as empresas privadas. Até porque a gente vive um mundo globalizado e integrado, e eu acho que soluções adequadas virão por meio de ações dos estados e das empresas que se pensem globais.
né? Eu acho que a gente tem que reforçar iniciativas como, né, a abandonada net mundial, né, para repensar a governança da internet, não só para exercer a governança, como acontece no IGF, em vários espaços, mas também refletir sobre o que a gente quer. Né? O caso da guerra da Rússia e a Ucrânia agora mostra bem, né, como a gente teve, de repente, um senso comum de que seria legítimo bloquear sites russos, bloquear sites ucranianos, e isso prejudica, né, quem está ali no meio do conflito e precisa ter acesso a um ou outro serviço. E os bloqueios, não só os tecnológicos, mas também os econômicos, prejudicaram muito pouco o Putin propriamente, né, enfim. Então, as plataformas têm sim um papel de prestação de serviço público, assim como as empresas privadas que prestam serviço de transporte ou de distribuição de luz elétrica ou de saúde, né, são chamadas a responder quando elas abusam, né, na sua busca por ganhar lucro. Então, acho que a gente precisa ter essa complexificação, não é simples, mas precisa começar. E o Brasil já foi protagonista nesse tipo de debate. Né? Nos tempos do Marco Civil, o Brasil foi um farol de como fazer esse debate, de como fazer regras adequadas e equilibradas. Faltou dar continuidade. Né? Eu acho que usar desse equilíbrio para ir além e pensar o que mais precisa ser definido. A gente teve alguns bons debates no problematiquíssimo PL das fake news, mas houve bons debates. A gente tem tido debates com relação ao PL de inteligência artificial no Brasil, por exemplo, mas eu acho que é isso. O Congresso Nacional precisa também assumir o seu papel, a ANPD precisa exercer o seu papel, e as agências, a Anatel, com relação à neutralidade de rede, por exemplo, precisam fazer o que está na lei para ser feito. Né? E a gente tem muito a avançar com o que já está colocado e avançar em novos debates, mas sem essa visão absoluta, né, de que ou tem que interferir e ser o nosso censor, né, o nosso superego, que vai dizer o que a gente pode ler ou não pode ler, o Ministério da Verdade, mas também não deixar que seja absolutamente livre. Né? Tem que ter punição também. Acho que o meu recado final é que muitos dos problemas vêm de uma falta de punição adequada diante dos problemas quando eles estão pequenos, né? Se no primeiro deputado que tivesse dito, né, uma violação de direitos humanos no plenário, ele já tivesse saído de lá preso, né, ou pelo menos perdido o mandato, a gente não estaria na situação que a gente está hoje. Perfeito. Bom, deu para entender bem, né, esse recado final aí. Renan e Yasmin, antes de a gente ter as considerações finais de vocês, eu vou reforçar, quem quiser saber mais sobre esse debate, vai lá no site da Coalizão Direitos na Rede, né, direitosnarede.org.br, procura por liberdade de expressão online e o papel do Marco Civil da Internet. Vai lá, tem a nossa cartilha, você faz download, pode saber um pouquinho mais desse documento e se preparar para esse julgamento que vem aí pela frente no Supremo. Então, gente, antes das considerações finais, também eu tenho que chamar o nosso quadro Entidade de Luta, que é o espaço onde a gente apresenta 51 organizações que compõem a CDR. Rafa, solta para a gente a entidade desse episódio. Oi, pessoal. Meu nome é Luan Cruz, eu sou pesquisador na equipe de Telecomunicações e Direitos Digitais do IDEC. Sou formado em Direito e sou mestrando em Divulgação Científica e Cultural pela Unicamp. Bem, o IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, é uma associação de consumidores, sem fins lucrativos e independente de empresas, partidos ou governos. Foi fundada em 1987 e com sua missão principal de defender os consumidores na sua concepção mais ampla, promovendo a educação, a conscientização, a defesa dos direitos do consumidor e a ética nas relações de consumo, com total independência política e econômica. Desde a sua fundação, o IDEC tem atuado na defesa do consumidor e como incidência ativa para a aprovação de importantes leis, como o Código de Defesa do Consumidor em 1990. Nas suas atividades, o IDEC adota um conceito amplo de consumidor e considera que seus direitos fazem parte do rol de direitos humanos constitucionalmente consagrados. Consumidor, mais do que um indivíduo que exerce seu poder de compra no mercado de consumo, é todo aquele que potencialmente tem ou deveria ter acesso a produtos e serviços essenciais.
Nosso propósito é a preservação e a garantia de direitos a partir de uma atuação que busca alternativas para a prevenção e resolução de conflitos de consumo, especialmente nas seguintes áreas: serviços financeiros, saúde, alimentação, mobilidade, energia, telecomunicações e direitos digitais. O IDEC atua nacionalmente representando consumidores e tem legitimidade reconhecida pelas autoridades do Poder Executivo Federal, integrando espaços de participação social, representando a perspectiva dos consumidores em conselhos e comitês técnicos, audiências, consultas públicas, promovido tanto pelas agências reguladoras quanto pelo Congresso Nacional. O IDEC é membro do Comitê de Defesa dos Usuários de Serviços de Telecomunicações, o SEDUST, da Anatel, e é membro da Câmara de Universalização e Inclusão Digital do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Perante o Poder Judiciário, o IDEC vem atuando como autor legitimado de diversas ações civis públicas, reconhecidamente de âmbito nacional. O IDEC já propôs mais de 300 ações civis públicas nos mais diversos temas ligados aos direitos dos consumidores. A forte atuação do IDEC perante o Poder Judiciário contribuiu para o fortalecimento da tutela coletiva no Brasil. Entre as principais áreas de atuação do IDEC na defesa dos direitos dos consumidores está a garantia dos chamados direitos digitais, em especial a proteção de dados pessoais como direito fundamental dos cidadãos. Trata-se de um tema com cada vez mais relevância na agenda dos consumidores. Ao longo desse tempo, também ficou claro para nós que o reconhecimento do acesso à internet como direito universal e serviço essencial é o ponto de partida de qualquer discussão sobre políticas públicas de comunicação. Temos defendido nessa perspectiva a universalização dos serviços de telecomunicações e o acesso à internet no Brasil, com garantias de níveis adequados de qualidade e respeito aos direitos de informação, transparência, não discriminação e proteção de dados pessoais. Nesse sentido, o IDEC foi um dos protagonistas nas discussões que levaram à promulgação do Marco Civil da Internet, na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e nós também participamos ativamente das discussões que resultaram na aprovação e regulamentação da reforma da Lei do Cadastro Positivo. Nos últimos anos, o IDEC também esteve envolvido em diferentes temas de atuação em torno da proteção de dados dos consumidores brasileiros, em âmbito nacional, regional e internacional. Em âmbito nacional, entre os temas de atuação cotidiana do IDEC estão a adoção de criptografia ponta a ponta em aplicativos de mensagens instantâneas e chamadas de voz, o abuso de ligações existentes de telemarketing que se valem de bases de dados compartilhadas, o uso de dados biométricos dos consumidores para acesso a produtos e serviços, incluindo as tecnologias de reconhecimento facial, o uso de dados sensíveis de saúde por agentes do setor e por empresas de tecnologias, e a coleta e tratamento de dados pessoais por birôs de crédito e o uso desses dados pessoais por aplicativos digitais nas diferentes relações de consumo. Caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre o IDEC, eu recomendo que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, acompanhem as notícias do nosso site e, quem sabe, até se tornem associados do nosso instituto. Acredito que é isso, pessoal. Um abraço. Beleza, gente. Muito legal esse debate, muito feliz, muito técnico, mas também eu acho que vocês conseguiram traduzir para a gente, né? Eu sempre brinco, Renan e Yasmin, que eu sou o leigo dessa história, né? Eu aprendo com as batalhas, com o desenvolvimento da coalizão e tenho que fazer esse papel de perguntar. Eu acho que vocês conseguiram traduzir muito bem para quem está se situando e para quem já é da área mesmo, muitos insumos aí. Obrigado, gente. Obrigado, Yasmin. Obrigado, Renan. Obrigado, Nil, que está fazendo a nossa interpretação em Libras aí, Rafael na técnica, e eu deixo um minutinho final para as considerações aí, finais de vocês. Yasmin, é contigo. Valeu demais a sua presença. Muito obrigada, Eri. Obrigada mais uma vez ao CDR pelo convite aqui. Só queria pontuar que esse para mim, o fundamental da pesquisa, né? Conseguir traduzir o que a gente faz aqui para uma linguagem acessível. A gente não tem que ficar com pesquisas que circulam somente entre os pares, né? Eu acho que a minha consideração final aqui, que é algo que eu gostaria de ter falado em outros momentos, mas que eu achei que acabou não saindo, é que a gente também precisa qualificar um pouco mais o debate sobre liberdade de expressão, né? A gente não está defendendo aqui uma liberdade de expressão absoluta, como alguns bilionários estão tentando forçar goela abaixo nas plataformas. Eu acho que é importante também pontuar que se a gente não tem um ambiente online que não seja hostil para minorias, a gente vai estar, no fundo, defendendo a liberdade de expressão de alguns grupos sociais específicos, né? Ou seja, dando voz para quem sempre teve voz, para quem tem poder de gritar mais alto, de falar mais alto. Então, eu acho que também fica esse recado de que a liberdade de expressão precisa estar mais bem qualificada e que as plataformas precisam, sim,
proteger minorias, os direitos de personalidade, todo esse debate que está agora em jogo com o debate da constitucionalidade do artigo 19. Acho que a gente precisa, sim, aprofundar um pouco essa temática em outro espaço, no legislativo, não no judiciário, para qualificar e ter um ambiente que seja, de fato, mais participativo para todas as pessoas e não só para grupos específicos. Então, eu acho que eu fecho com isso. Queria recomendar, talvez, a nossa nota técnica do CTS sobre o PL 2630 também, que a gente está falando ali um pouquinho sobre os modelos de relatórios, né, que estão com alguns problemas para serem enfrentados pelo legislador, e também o nosso modelo de governança, né, que eu acho que ainda é bastante passível de crítica, o modelo de regulação que o PL 2630 está tentando colocar. Ainda que seja um PL extremamente necessário, e eu vejo com vejo o esforço do deputado da coalizão de tentar melhorar o PL, né, do GTNet também, de tentar melhorar o PL, e de fato muita coisa melhorou, mas o lobby, né, e as dificuldades do trâmite legislativo, eu acho que nessa última versão diversas questões acabaram sendo mitigadas ou apagadas, né? Diversos debates mais complexos foram apagados. Então, acho que a gente deve ainda mobilizar um pouquinho para ter um modelo regulatório um pouco mais forte e não deixar as plataformas simplesmente fazerem a sua autorregulação como bem querem. Eu acho que é isso. Maravilha. Yasmin, brigadão de novo e apareça mais vezes, viu? A casa está sempre aberta aí para a sua presença. Pode deixar, maravilha. Renan, você, como eu já disse no início, já é da casa, já deve ter umas 3, 4 participações aí no Batalhas, e é sempre um prazer te receber também, cara. Valeu demais aí suas ideias, sua troca de ideias, seu tempo, sua disposição para trocar com a gente. Valeu, Enio, sempre um prazer aqui poder participar do podcast. Acho que a primeira dica que eu deixo é que as pessoas procurem os episódios anteriores, né, desde o episódio 0, que explica o que é a coalizão, né, até passando aí, faz o bingo aí de onde que eu apareço, né, eu participei de um episódio até tendo a honra de poder conduzir o programa, né, numa iniciativa de representatividade muito bacana. Então, quero primeiro indicar, né, o trabalho de uma das ONGs da qual eu faço parte, que é a Unilab, e as questões maiores, que envolvem também outros pesquisadores de raça, direito e tecnologia, né, o Tarcísio, a Nina da Hora, vários nomes, Pablo Nunes, que estão por aí no Brasil, produzindo, e lá fora. Uma segunda questão que eu quero indicar é que a gente aprofunde também, como a Yasmin colocou, o debate sobre responsabilidade civil. Para o pessoal do direito, né, não agora o pessoal da tecnologia, acho que ainda falta muito a amadurecer nessa disciplina jurídica. Né, o Brasil tem várias decisões judiciais, muita doutrina, mas pouco consenso teórico sobre o que é responsabilidade objetiva, subjetiva. A gente vê isso no projeto de lei de inteligência artificial. Eu escrevi um artigo para a FGV São Paulo, né, botando como a internet evidencia essa falta de certeza com relação a se as empresas têm que responder ou não quando acontecem as violações. Acho que esse é um problema mais profundo que aflora na internet, mas ele existe para muitas outras áreas, né, da nossa vida. E esse tema da responsabilidade então, é muito importante. Para quem é leigo, acho que a gente explicou o suficiente. O pessoal do direito, pesquise nessa área, tem muita coisa para você se aprofundar, não tem nada que esteja imutável. E uma última dica, né, eu agora sou integrante, sou pesquisador do Instituto de Referência Internet e Sociedade, quero indicar o trabalho do pessoal lá, a gente tem feito muita coisa também com relação ao PL 2630. Procurem aí os materiais do FIB, né, desse ano, que tem muita coisa, e um destaque especial para a Convenção de Budapeste, veio um monte de coisa aí, material da Direitos Digitais, material da EFF sobre a Convenção de Budapeste, é um tema também que merece atenção. Gente, é isso, muito obrigado, um grande prazer. Vamos lá, que né, as batalhas são muitas. Perfeito, Renan, maravilha, brigadão. Muitas referências, né, vocês trouxeram para a gente.
E Nil, do Educalibras, obrigado também por fazer a interpretação do episódio. A gente passou um pouquinho, né, Nil? Mas obrigado pela presença. E Rafa, do Coletivo Digital na Técnica. Gente, obrigado. Esse foi o episódio 23 do Batalhas Digitais. E a gente volta no mês que vem. Valeu!